Programa Economia Dia a Dia. Começa agora o programa Economia Dia a Dia, uma realização do Sindicato dos Economistas de São Paulo, com o apoio cultural do Conselho Regional de Economia do Estado de São Paulo e também do Banco Bradesco S.A. Nesta edição vamos receber Antônio Carlos Borges, diretor executivo da FEComércio, e também Roland Vera Saldanha Júnior, chefe do Departamento de Economia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Fique conosco! Começa agora o programa Economia Dia a Dia, uma realização do Sindicato dos Economistas de São Paulo, com o apoio cultural do Conselho Regional de Economia de São Paulo e também do Banco Bradesco S.A. Confira agora quem é o nosso convidado de hoje. Professor Roland Veras, é um prazer recebê-lo aqui. O prazer é meu estar aqui com vocês mais uma vez. Obrigado, professor. Nessa edição aqui, o professor vai falar um pouquinho. Falou-se em outra da parte acadêmica, onde ele é chefe do Departamento de Economia da PUC, né, onde leciona para os jovens estudantes, mas aqui vai falar um pouquinho da sua atuação no mercado de trabalho. Aliás, eu acho que as duas partes, professor, servem para o estudante entender. Ali falou o mestre, aquele sujeito da academia, me dizendo sobre um mercado de trabalho. Agora é o empresário, o empreendedor nesta área, que ajuda empresas na sua parte de concorrência, que fala também sobre marco regulatório e que fala sobre comércio exterior. Vamos poder falar um pouquinho conceitualmente dessas três esferas, professor? Eu sou professor já há algumas décadas e vim me especializando no decorrer do tempo em duas áreas específicas, que são economia industrial e economia internacional. Essa especialização veio muito em função da minha experiência das demandas como consultor em economia nessas matérias. Comecei trabalhando com direito, com casos de antitrust ou de defesa da concorrência. Em seguida, tive também solicitações em defesa comercial, casos de dumping, de proteção e de negociação de tarifas. E mais recentemente, e novamente é um recente de uma década pelo menos, comecei a trabalhar com regulação de infraestruturas de monopólios naturais. Fica muito claro que foi determinante a formação acadêmica para que eu pudesse atuar nessas áreas e os clientes chamassem novamente para ajudá-los e, por um outro lado, poder trazer essa experiência e essa vivência real para a academia. Então, uma coisa ajuda a outra, os dois lados saem ganhando. Vamos começar falando sobre essa questão dos marcos regulatórios. O que vem a ser, historicamente, quando é que eles se tornaram para nós mais importantes? Fala um pouquinho sobre esse tema. Então, a gente tem nas constituições brasileiras tem uma referência até onde vai o Estado, quais são as obrigações e o que deixa-se ao mercado, até em respeito à livre iniciativa, propriedade privada e concorrência. A nossa última Constituição, que é a de 88, ela deixa bastante claro que o papel do Estado é residual, é de ajuda, é de indicação. Nós precisamos ouvir delas mesmo porque estamos falando de telefonia, estamos falando de energia elétrica, estamos falando de aviação, estamos falando de água, nós estamos falando das coisas que são prestadas por agentes privados e mesmo agentes públicos, mas com uma forte regulação, em que você estimula maior produção, redução de preço, ganhos de qualidade, mas de uma forma técnica. Perfeito. E essas agências, professor, elas têm mais caráter político ou mais caráter técnico?
preferencialmente, idealmente, elas deveriam ter um caráter preponderantemente técnico, que as questões ali são questões técnicas. É claro que não se pode negligenciar a importância desses órgãos reguladores para promover algumas políticas públicas, e aí sim entra um componente político. Mas o importante, a gente está trabalhando nesse sentido, ainda numa empreitada que está em construção, é que a gente vá tendo cada vez mais transparência, mais compreensão da importância da regulação e do que pode se conseguir através dela. Essas agências, uma vez tendo preponderantemente profissionais técnicos e tudo mais, elas podem fazer com que a gente finalmente tenha a cultura no Brasil das chamadas políticas de Estado, independente do governante A ou governante B, certas conquistas sociais foram consolidadas, então aquilo tem que seguir daquele jeito. O que a gente tem nessas agências são problemas técnicos de alta dificuldade, de alta complexidade, e que você precisa mesmo conhecer muito do assunto para poder conseguir os objetivos desejados. Dizer quais são esses objetivos é que pode ter uma interferência política, mas como implementar? Para isso a gente precisa de técnica. Essas políticas de Estado, elas vão conjugar as duas coisas. Tem um referencial de objetivos políticos, finalidades, o que a sociedade está querendo para ela e como fazer. Então eu gosto de associar este papel técnico das agências reguladoras não com o isolamento da sociedade, das suas necessidades, não é isso. Vamos fazer da melhor maneira, tecnicamente falando, o que foi definido de forma democrática e regular na esfera política. E essas agências, elas estão abertas para a sociedade também? Tem interlocução com a academia, tem interlocução com movimentos sociais, com sindicatos, associações? Sim, o desenho é para isso. Essas agências, elas dão a oportunidade dessa interlocução com sites, com acesso à informação, com audiências públicas muito comuns, mas infelizmente não são bem aproveitadas, porque como a gente tem essa dificuldade técnica, só determinados grupos se preparam para ir lá para uma interlocução mais séria. Caminhando aí para a segunda parte dessa nossa entrevista, falar um pouquinho das relações de empresas com os seus concorrentes. Em que consiste o seu trabalho? Aí o direito te ajuda muito, a administração te ajuda muito, a economia te ajuda muito, para resolver conflitos entre empresas. Não se trata nem de conflito, Fábio. A gente tem aqui no Brasil uma das legislações de defesa da concorrência mais avançadas do mundo. Tá. E o papel desta, que também é uma forma de regulação, a gente não costuma chamar de regulação, mas seria uma regulação concorrencial, desse controle concorrencial, defesa da concorrência, é impedir que haja abuso de poder de mercado para que os produtos sejam fabricados ou disponibilizados, produtos e serviços, na maior quantidade possível para a sociedade e a preços não abusivos com qualidade. Para isso, quando agentes abusam ou pretendem tomar medidas que podem facilitar uma condição de abuso, a gente conta com o CAD, com a legislação. Qualquer pessoa no Brasil pode denunciar, pode reclamar, e aí lá as instâncias competentes vão avaliar a situação e eventualmente iniciar um procedimento de análise daquele ilícito concorrencial. De uma forma preventiva, a gente tem também o controle das estruturas de mercado. Então, quando uma grande empresa resolve se juntar a outra, fazer um contrato com outra, a gente tem aqui no Brasil essa obrigação de submeter, e hoje previamente às autoridades de defesa da concorrência, ao CAD, um pedido de autorização para que essa operação possa ocorrer. Novamente, a gente tem uma dificuldade, uma complexidade técnica importante, mas o CAD tende a ser um órgão bastante técnico, em que as decisões vão ser feitas misturando expertise de economia e de direito, com audiências e com sessões que são transparentes. A gente pode, inclusive, ouvi-las no CAD online, no site do CAD. Ou seja, então, o CAD não... ele é subordinado a que ministério? O CAD é uma autarquia especial, não é subordinado a ministério nenhum.
apesar de ter uma proximidade com o Ministério da Justiça, depois que os conselheiros do CAD recebem o seu mandato, eles só podem sair quando esse mandato acaba. Ninguém tira, exceto por algum, claro, deslize, alguma infração que ele tenha cometido, algum ilícito, mas isso nunca aconteceu. Ou seja, então tem independência. Tem autonomia. Palavra mais autonomia técnica. Você não está criando um poder diferente. Você está dando condições para que uma decisão técnica possa ser conduzida com o mínimo de interferência política, que é importante. Grandes empresas costumam ter bastante influência política e poderiam tentar usar isso para facilitar ou para dificultar operações. Para que isso não aconteça, o CAD tem esse desenho de autarquia especial. E como, na sua atuação nesse mercado, nessa atividade, como que o direito te ajuda especificamente, como a administração te ajuda e como a economia te ajuda? Há algumas relações que são muito felizes. Você ter conhecimentos sólidos de economia, ter alguma familiaridade com o direito, com conceitos de engenharia, o economista usa isso tudo. Me facilita muito o fato de eu ter estudado direito, porque a gente, em regulação, em defesa da concorrência, em defesa comercial, a gente tem uma interlocução muito próxima com o governo e a gente tem restrições legais importantes. Então, saber interpretar isso, conversar com advogados, com juízes, com agentes públicos e passar isso para uma boa orientação para o setor privado é fundamental, é um diferencial importante. Faltou a gente falar a respeito do comércio exterior. Uma ponta do iceberg aí que sempre está nas páginas dos jornais é a questão da balança comercial. O Brasil comprou mais e vendeu menos. Não, o Brasil vendeu menos. Enfim, é a questão de você ter o superávit na hora de se relacionar com o exterior ou você ter o déficit. Como é que está essa situação hoje no Brasil, conceitualmente, para as pessoas entenderem como é que se funciona essa questão de nós vendermos, comercializarmos, termos relação comercial no exterior? Então, Fábio, isso é um dos problemas, é um dos pontos em que a gente percebe a exposição, quer dizer, onde aparece grandes deficiências que a gente ainda tem que superar no Brasil. Como a gente tem uma das energias mais caras do mundo, como a gente ainda tem problemas de infraestrutura graves, como a gente tem muitas coisas dentro do custo Brasil, mas não se atenda a isso, os produtos brasileiros têm dificuldade de competir lá fora. A gente tem dificuldade de exportar e os produtos estrangeiros aqui chegam baratos na nossa referência de custos. Quando isso acontece, ou você faz os investimentos e toma as providências para resolver essa nossa falta de competitividade, ou você protege para permitir que a indústria agropecuária continue sobrevivendo mais um tempo. A gente está tomando essas providências de infraestrutura num ritmo que costumam ter um ritmo mais lento. Educação absolutamente fundamental para que a gente supere isso. Quer dizer, uma boa parte da nossa falta de competitividade vem das diferenças nos padrões educacionais do brasileiro com relação aos exportadores de outros países. Então, como isso não se resolve imediatamente, a defesa comercial, as tarifas, elas costumam ser um remédio. Eu não diria que o ideal, mas um remédio com suas justificativas para a gente contornar aí no curto prazo. E aí, o senhor falou a palavra protege, mas um outro país pode questionar essa proteção também na OMC, né? Na OMC, sim. O Brasil faz parte do Acordo Geral de Tarifas e Comércio, do GATT, e então existe aí um compromisso de não exagerar com as proteções, com as barreiras que a gente chama de tarifárias. Mas é que existem muitas outras, existem barreiras não tarifárias e essas daí, apesar de estarem relativamente acordo combinado, que a gente não vai abusar disso, os países, e aí não é só o Brasil, os países aproveitam-se um pouco dessas alternativas.
Estamos no programa Economia Dia a Dia, uma realização do Sindicato dos Economistas de São Paulo, com o apoio cultural do Conselho Regional de Economia de São Paulo e também do Banco Bradesco S.A. Nesta edição, vamos conhecer um pouco mais de uma instituição importantíssima para o empreendedorismo, não só paulista, mas brasileiro. E como é que ela se relaciona com a economia que afeta o seu dia a dia. Conheça agora um pouco do nosso convidado. Antônio Carlos Borges, é um prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu. Aliás, a sua casa, o seu sindicato. É verdade, sempre fui filiado ao sindicato. Antônio, fala um pouquinho dessa pujança estrutural que é a FEComércio e conta um pouquinho para nós o que essencialmente ela faz para o nosso empreendedorismo. As pessoas normalmente não entendem muito o papel que essas entidades têm. No nosso sistema, as entidades de representação foram criadas há muitos anos, isso é da época do Estado Novo, do getulismo no Brasil. Elas vieram ao longo do tempo modificando o seu papel em função da própria modificação da estrutura econômica do país. Então, o nosso papel, sintetizando hoje, o da FEComércio, ela tem como função melhorar o ambiente de negócios, criar as condições para que o ambiente de negócio seja mais amigável. E isso no Brasil é uma tarefa de grande envergadura. A gente tem um Estado excessivamente pesado, burocrático, temos uma ineficiência nos gastos públicos, temos muitos impostos, temos pressões de regulamentos, de leis, de uma série de instrumentos para tentar disciplinar as atividades e que, no final, acabam sendo desestimuladoras da atividade econômica. O papel da FEComércio é ir separando todas essas coisas e mostrando às autoridades que determinadas regras não precisam existir para que a economia funcione, facilitando então a vida do empresário, que hoje é bastante complicada. Ela acaba sendo uma entidade de classe, mas que não defende só a classe, que são os empresários do comércio, mas toda a sociedade. Ajuda a facilitar a economia, né? É verdade, nós não temos como separar as ligações que existem entre os setores. Então, há muito tempo que a FEComércio abandonou a ideia de ficar especificamente cuidando do varejista, do pequeno comerciante. Não é isso. A gente pode cuidar dele muito bem em algumas questões básicas, mas se a política tributária, por exemplo, for complicada, ele vai ter o problema sempre. Então, a FEComércio vem atuando nas grandes linhas e nos instrumentos do dia a dia também. E nas grandes linhas nós temos muitas teses que estamos desenvolvendo ao longo do tempo, pressionando o governo, tentando mudar então o estado de coisas. E é óbvio que isto tudo vai afetar a indústria, a agricultura, os serviços, a própria economia, até o nível de emprego das pessoas. E Antônio, a FEComércio acaba sendo, sim, uma instituição política, uma instituição de classe, mas ela parece ser, sobretudo, uma instituição de economia. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância da economia e dos economistas para essa instituição e para a finalidade dela, até mesmo porque aqui um grande conhecedor do assunto, que é o nosso coordenador aqui de comunicação, o professor Gilson, um grande economista, é um entusiasta da estrutura do departamento de economista da FEComércio. Queria que você explicasse um pouquinho a importância desse departamento. Nós entendemos a economia, como ela efetivamente é, uma ciência social. E não há como você tratar das questões econômicas se você não tiver como foco todos os ramos do comportamento humano, quer dizer, da política, dos aspectos da vida no dia a dia, aspectos sociológicos, enfim, como uma ciência social, os economistas têm que estar atentos para isso. As reações dos indivíduos em grupo se explicam por diversos motivos, questões culturais, psicológicas, problemas econômicos, problemas políticos, enfim, tudo aquilo que compõe, digamos, a estrutura da sociedade. E é por isso, então, que a FEComércio e os economistas tem que se ocupar de coisas que não são o dia a dia da economia, mas que acabam se refletindo sobre ela.
cuidar de sustentabilidade. Isso é um fato real hoje, é preciso fazer isso. Cuidar da questão política. Nós sabemos que uma sociedade não se governa pelo bom senso, se faz aquilo que tem que se fazer, não. A sociedade é governada pelas pressões dos grupos organizados. Ora, o que a FEComércio tenta fazer e o que os economistas deveriam fazer o tempo inteiro era organizarem-se em grupos no sentido de pressionar para que as coisas aconteçam. Nada acontece espontaneamente. É preciso trabalhar o dia a dia para se chegar onde se deseja. É por isso, então, que o Departamento de Economia da FEComércio é um dos maiores, se não o maior departamento de uma instituição no nosso país? Ela produz, a função do Departamento de Economia é produzir os conteúdos. E os nossos economistas são, inclusive, treinados e a gente aprende com eles também todas essas interligações da ciência. Não se trata apenas de economia pura, trata-se da economia no contexto das ciências sociais. O departamento procura fazer isso. Vamos falar um pouquinho de um dos produtos, um dos resultados desse departamento, que são os índices econômicos, né? Fazendo uma metáfora, os navegantes de séculos passados precisavam das estrelas para se nortear. E hoje, a gente, para viver na economia em que estamos, nós precisamos de algumas estrelas que nos dão referência. E os índices que a FEComércio nos disponibiliza são muito importantes. Fala um pouquinho de alguns que você destacaria. Sem dúvida, o mais antigo indicador que nós produzimos é a Pesquisa Conjuntural do Comércio Varejista, chamada PCCV, que o professor Gilson Garófalo conhece muito bem, porque foi um dos que nos ajudou a implementar esse trabalho. Foi a primeira pesquisa de conjuntura feita no Brasil. Nos anos 70, de 70 para frente, começou a ser feita. É óbvio que ao longo do tempo ela foi mudando. Hoje essa pesquisa é uma parceria que a gente tem com a Secretaria da Fazenda. A gente produz os indicadores para orientação dos empresários e, ao mesmo tempo, para a própria Secretaria da Fazenda fazer os seus orçamentos, as suas estimativas de como é que as coisas vão andando. Além da PCCV, que é a mais antiga, nós temos diversos índices. O índice de preços do varejo, ele era muito importante na época da inflação, na época da inflação acelerada, porque a gente tentava mostrar que não era o varejista que embutia nos bens os custos maiores. Ele tentava se comportar de acordo com o mercado. E os índices de preço da época incluíam coisas que não tinham nada a ver com o varejo, nem com o comportamento dos empresários. Então ele foi criado com esse objetivo. Hoje ele não é tão importante quanto era naquela época. Temos indicadores antecedentes que nós investimos muito nesse campo. Foi a primeira entidade a fazer no país o Índice de Confiança do Consumidor, utilizando a metodologia de Michigan. Trouxemos essa metodologia, implantamos e hibernamos com esse indicador por 3 anos, comparando o que obtínhamos com a realidade para ver qual era o nível de correlação que existia. Sem divulgar, é isso? Sem divulgar. Fazendo para si mesmo para poder testá-lo. Para testar o indicador, ver como é que ele se desenvolvia ao longo do tempo. E esse indicador de confiança do consumidor se desdobrou em outros que nós criamos a partir daí. O índice de confiança dos empresários, o índice de confiança das famílias. A gente procura ver aspectos específicos que mostrem como é que as pessoas estão se comportando hoje e como é que elas imaginam que será o seu futuro. Então esses indicadores são hoje muito importantes. Nós fazemos para o Brasil inteiro isso hoje. É um indicador antecedente bastante utilizado. Além dele, nós temos a PEIC, por exemplo, Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, que mostra a todo o sistema financeiro e a todas as empresas como é que as famílias, em que nível estão endividadas, como é que elas se sentem em relação ao que têm de contas em atraso e como é que elas diagnosticam se vão ter condições de pagar ou não aquilo que está atrasado. Isso é um indicador poderoso para quem está fornecendo crédito ou para quem está vendendo de maneira financiada. Então, são esses alguns indicadores. E fazemos uma dezena de sondagens típicas de momentos especiais da economia. Uma delas, hoje, que é bastante importante, é que nós estamos à véspera da eleição em segundo turno. Estamos vendo que há um otimismo por parte das pessoas
E não estamos entendendo em que base econômica se sustenta esse otimismo, porque os problemas estruturais da economia brasileira são pesados. Seja quem for o presidente, vai ter que enfrentá-los. Mas a sociedade não está vendo assim. A gente está achando que isso é muito, digamos assim, resultado de que os candidatos andaram vendendo a imagem de que o Brasil vai melhorar. Então as pessoas estão acreditando. Vamos ver como é que é o dia seguinte desse processo. Eu queria pedir que você deixasse uma mensagem para o nosso sindicato, que neste ano completa 80 anos, que você pudesse externar aquilo que sente por essa instituição e o que projeta para o seu futuro. O sindicato é um órgão autêntico e tem um trabalho bastante importante. Ele cumpre o seu papel de entidade de representação da categoria dos economistas. Mas as pessoas que o compõem e que aqui ao longo dos anos entregaram uma parte da sua inteligência, do seu trabalho, justifica a existência dele por muito tempo. Muitas coisas foram feitas aqui dentro. Cursos de formação, debates sobre assuntos econômicos, produção de conteúdos que acabam sempre sendo úteis no papel de representação que nós temos que ter. O que talvez daqui para frente, no meu modo de entender, se abre aí um espaço importante para que o sindicato comece a engrossar o grupo daqueles que acreditam no papel da economia privada. Então, precisamos agora enveredar por esse caminho, porque estamos assistindo a um progresso intenso das correntes mais extremistas e que impedem o desenvolvimento do país e que está sendo visto pelo mundo inteiro, principalmente no Banco Mundial, nos indicadores que ele apresenta. Muito obrigado, viu? Obrigado, eu. Este foi um bloco do programa Economia Dia a Dia, uma realização do Sindicato dos Economistas de São Paulo, com o apoio cultural do Conselho Regional de Economia de São Paulo e também do Banco Bradesco S.A. Um forte abraço e até breve! Programa Economia Dia a Dia. Patrocínio Bradesco.